A identidade de gênero à luz do Espiritismo. Este será o nosso estudo de hoje. Mas antes de começar, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos novos vídeos e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento do nosso canal, para que estes estudos possam chegar o mais longe possível. A identidade de gênero é um dos temas mais debatidos na atualidade, frequentemente analisado sob perspectivas sociais, psicológicas e filosóficas. No entanto, sob a luz do Espiritismo, a questão adquire uma profundidade ainda maior, uma vez que compreendemos a existência do espírito como princípio imortal e em constante evolução. A doutrina espírita ensina que o espírito não possui um gênero fixo, reencarnando sucessivamente em corpos masculinos e femininos, para desenvolver qualidades diversas. Além disso, a identidade de gênero pode estar associada a provas e expiações, influências de vidas passadas e ao próprio planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Este estudo abordará com maior profundidade as relações entre identidade de gênero, reencarnação, karma, provas e expiações, e a condição dos espíritos superiores como seres assexuados, demonstrando como a doutrina espírita oferece uma visão espiritualizada, lógica e caridosa sobre o tema. O Livro dos Espíritos esclarece desde o início que o espírito não tem um sexo permanente e que o gênero biológico pertence exclusivamente à condição material do corpo físico. Na pergunta 200, Allan Kardec questiona: os espíritos têm sexo? E os espíritos responderam: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade dos sentimentos. Ou seja, o espírito não é essencialmente masculino ou feminino, pois essas características pertencem apenas à vida material. Na pergunta 202, Kardec pergunta se um espírito que foi homem pode reencarnar como mulher e vice-versa. A resposta é categórica: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso significa que todos os espíritos vivenciam experiências tanto no corpo masculino quanto no feminino ao longo de suas encarnações. Essa alternância ocorre porque cada gênero oferece desafios e aprendizados diferentes. Encarnar como homem pode ajudar o espírito a desenvolver força, racionalidade, objetividade e liderança. Encarnar como mulher pode auxiliar no aprimoramento da sensibilidade, intuição, empatia e acolhimento. Ambas as experiências são valiosas para o crescimento espiritual, pois o objetivo final é equilibrar as qualidades inerentes a ambos os polos e torná-las partes de sua consciência imortal. À medida que o espírito evolui, ele transcende as necessidades biológicas e materiais da vida física, inclusive a distinção entre masculino e feminino. Nos planos espirituais elevados, não há mais necessidade da dualidade sexual. Isso ocorre porque o espírito integrou em si as qualidades masculinas e femininas, tornando-se um ser completo. A reencarnação não é mais necessária para o seu progresso, pois já atingiu um alto grau de pureza espiritual. A consciência superior não se prende às formas físicas e sua identidade não está mais vinculada ao gênero biológico. Os espíritos superiores possuem atributos de ambos os gêneros, pois desenvolveram todas as virtudes necessárias à perfeição. A força e a razão, atributos masculinos, a ternura e a sensibilidade, que são atributos essencialmente femininos. Nos mundos primitivos e nos estágios iniciais da evolução, a dualidade sexual ainda é necessária para a reprodução e para a diferenciação das espécies. No entanto, à medida que o espírito progride, ele começa a superar essas limitações e se reconhecer como um ser espiritual acima das distinções materiais. O conceito de karma no espiritismo
está ligado à lei de ação e reação, ou seja, cada espírito colhe os frutos de suas ações passadas. A dificuldade da identidade de gênero pode ser um desafio reencarnatório, seja como prova para fortalecer o espírito ou como expiação, que são resgates de equívocos passados. Possíveis causas espirituais para desafios da identidade de gênero podem ser originárias de uma excessiva identificação com um gênero em vidas passadas. Espíritos que passaram muitas existências em um mesmo gênero podem ter dificuldade de adaptação ao reencarnar no sexo oposto. Ou os abusos e preconceitos cometidos contra pessoas trans ou de outro gênero, onde um espírito que perseguiu ou oprimiu indivíduos por sua identidade de gênero pode reencarnar vivenciando esse mesmo conflito como aprendizado. Ou escolhas reencarnatórias para desenvolvimento moral e espiritual, onde alguns espíritos escolhem voluntariamente reencarnar com desafios de identidade de gênero para desenvolver a compreensão, aceitação, autossuperação e amor próprio. Ou influências de memórias espirituais latentes. A energia da personalidade anterior pode ainda estar muito presente na consciência do espírito reencarnado, dificultando sua adaptação ao novo corpo. O espírito que no passado rejeitou, oprimiu ou perseguiu pessoas por sua identidade de gênero pode reencarnar passando por essa mesma experiência. Isso não deve ser visto como castigo, mas como um mecanismo de aprendizado, permitindo que o espírito compreenda melhor as dores e desafios que outros enfrentam. O objetivo do karma não é punir, mas ensinar. A maior lição que o Espiritismo nos ensina é o amor ao próximo, sem julgamentos ou preconceitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, encontramos: amai-vos uns aos outros, e fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. A rejeição e o preconceito podem causar grande sofrimento aos espíritos que passam por desafios relacionados à identidade de gênero. O Espiritismo nos ensina que o acolhimento e o respeito são fundamentais para o progresso moral da humanidade. O amor deve ser a base de qualquer relação humana, independentemente da identidade de gênero. Porém, precisamos entender que a ideologia de gênero jamais, em hipótese alguma, deve ser imposta ou estimulada a crianças e adolescentes. Haja visto que, muitas vezes, o processo de desenvolvimento de uma vivência de gênero feminino num corpo masculino ou masculino num corpo feminino, em grande parte das vezes, não é uma escolha da pessoa, mas faz parte de um processo de prova ou expiação que vai despertar no espírito à medida que ele se desenvolve fisicamente. Portanto, o estímulo e às vezes até a indução a experimentar gêneros diferentes do corpo físico na criança e no adolescente pode influenciar que uma pessoa desperte em si situações que podem causar profundos desequilíbrios na sua vida adulta, levando a consequências imprevisíveis. Então podemos concluir que o espírito imortal não tem gênero fixo. A identidade espiritual transcende o sexo biológico. Os espíritos superiores são assexuados. A distinção entre masculino e feminino desaparece nos planos superiores. As dificuldades de identidade de gênero podem ter origens espirituais, podem ser resultados de experiências passadas ou escolhas reencarnatórias. O livre-arbítrio e a caridade devem sempre prevalecer. Devemos respeitar a jornada individual de cada espírito. O amor ao próximo é a maior lei de Deus. Como ensinou Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.